A alimentação saudável é um dos assuntos mais controversos no mundo de hoje. Existem argumentos que apoiam todo tipo de dieta, desde uma dieta extrema, como uma dieta onde a pessoa só come carne, por exemplo, como dietas que estão no outro ponto extremo, onde a pessoa só consome frutas, e até mesmo dietas onde a pessoa não come nada, chamados respiratorianos, pessoas que vivem de prana. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a alimentação e a nossa evolução espiritual. Será que a nossa dieta tem um impacto direto no nosso nível de evolução? Saudações, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, com as graças do meu amigo Sabiá, que chegou para nos dar o ar de sua graça. Grande bênção para você, meu querido. Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre dieta, sobre alimentação. Como será que a nossa alimentação influencia na nossa espiritualidade? Será que os alimentos têm um impacto direto na nossa evolução espiritual? O que você acha disso? A primeira coisa que eu quero dizer é que eu não sou nutricionista, não sou médico e nem quero ser. Mas assim como você que está vendo esse vídeo, eu sou um ser humano, eu tenho um corpo e eu também me alimento. Por isso, eu tenho 40 anos de experiência no assunto alimentar, 40 anos nesse planetinha aqui, comendo e ingerindo alimentos, sabendo como que esses alimentos reagem no meu corpo. Então eu quero provocar você em reflexões. O que eu estou dizendo aqui é baseado na minha experiência pessoal, na observação que eu tenho do mundo, observando outras pessoas e em certos conhecimentos científicos adquiridos através da leitura, da literatura. Beleza? Nada que eu vou falar aqui pode ser considerado um fato. Então você observe o que você está vendo, pegue aquela informação que você acha útil, reflita, não acredite no que eu estou falando, tenha suas experiências, tire suas próprias conclusões. Primeiro, eu quero começar contando para vocês que quando eu comecei a minha jornada em busca de uma expansão espiritual, eu era uma pessoa, digamos, comum, que comia todas as coisas que você imaginar. Todo tipo de alimento, sem ter problema nenhum, comia carne, comia queijo, comia ovos, tomava refrigerante, tomava sorvete, comia embutido, comia cachorro quente, hambúrguer, McDonald's, comia açúcar, todas as paradas que você pode imaginar eu comia, todo tipo de comida e não tinha problema nenhum com alimentação. Até que eu comecei a praticar jejuns. Depois que eu fiz o meu primeiro jejum mais longo, a minha vida mudou completamente. Eu tive uma experiência muito sinistra quando eu terminei o jejum. Eu fiz 7 dias de jejum e quando eu voltei para minha casa, após 7 dias na montanha jejuando, eu decidi fazer minha primeira alimentação. Eu queria comer uma coisa mais leve, então eu decidi comer uma sopa. Comecei a preparar uma sopa de legumes e tal, preparei a sopa e fui sentar lá fora aqui na minha casa para olhar o sol se pôr. E quando eu fui sentar lá, eu estava com uma fome muito grande, eu falei, cara, eu vou tomar um copo de Nescau. Olha a cagada, olha a burrice. Eu fui tomar um copo de Nescau depois de 7 dias de jejum. Eu tomei um gole, tomei 2 goles. No terceiro gole, eu virei tipo a Aretusa do filme, aquela que vomita. Aquele vômito sinistro. Me desculpe estar falando isso, principalmente se você está comendo. Mas, cara, vomitei a alma. Saiu um troço verde, assim. Um negócio cabuloso mesmo. A partir daquele dia, eu entendi que o leite não me fazia bem. E até aquele momento da minha vida eu não tinha essa compreensão. Então foi através de um jejum mais prolongado que o meu corpo começou a aprender o que era bom e o que não era. Na verdade, o que a minha mente começou a aprender, porque o meu corpo já sabia. Só que eu tinha sido doutrinado desde criança a comer leite, a tomar leite, a comer queijo, a comer carne e tal. E a partir dos jejuns mais longos eu fui conhecendo o meu corpo. E quanto mais eu jejuava, mais eu conhecia o meu corpo. E através desses jejuns, a minha dieta foi ficando mais sutil. De repente eu parei, nessa época eu já não comia carne, aí não foi decisão do meu corpo, foi uma coisa mental. Eu assisti um documentário chamado Terráqueos,
que me impactou muito e eu decidi parar de comer carne porque eu não queria fazer parte daquela indústria do abate de animais e tal, mas isso aí é um assunto para outra hora. Enfim, eu decidi, por questões éticas, não comer carne. Então aí, para mim, na minha opinião, já tem um primeiro sinal de evolução espiritual. Um sinal de que eu tomei uma decisão de me abster de um alimento por conta de compaixão por animais. Então, na minha opinião, isso é um sinal de evolução espiritual. Eu acho que se tornar compassivo com os animais é um sinal claro de que a pessoa está evoluindo espiritualmente. Eu não estou dizendo que quem come carne não é evoluído, ou não pode evoluir, ou não sente compaixão. Conheço muitas pessoas que comem carne e dizem sentir compaixão. Se elas sentem ou não, não sei, mas elas dizem que sentem. Que elas gostam dos animais, mas comem mesmo assim, porque o animal já está morto, enfim. Eu acredito que a carne tem um impacto direto na nossa vibração. Pela minha experiência pessoal, eu lembro que quando eu comia carne, eu tinha um ímpeto muito diferente. Eu tinha, digamos, atitudes mais enérgicas, eu era um cara mais nervosinho, digamos, eu estava mais disposto a entrar em brigas, discussões, eu ficava mais estressado para defender o meu ponto de vista, eu tinha uma sexualidade mais descontrolada, né? O meu apetite sexual ele extrapolava o campo da minha companheira, por exemplo, eu estava com uma companheira na época, mas eu desejava outras mulheres, então tudo isso era afetado pelo consumo de carne. E conforme eu tirei isso da minha vida, isso foi diminuindo gradativamente até mudar radicalmente. Então eu percebi, por exemplo, que quando eu parei de consumir carne, eu me tornei uma pessoa menos violenta, menos agressiva, menos egóica, com uma sexualidade muito mais saudável. Então essa foi a minha experiência com relação ao consumo de carne. Pessoas que consomem carne podem ter uma vida sexual saudável, podem ser nada violentas, podem. Cada pessoa reage diferente. Mas no meu caso, eu percebi nitidamente essa mudança. Aí, aos poucos, eu fui adotando uma dieta mais sutil, né, uma dieta vegana. Quando eu me tornei vegano, assim, em termos de dieta, isso me fez muito bem espiritualmente. Eu percebi que houve uma ascensão da minha energia, eu comecei a ter resultados espirituais muito mais elevados, a ter projeções da consciência mais constantes, a ter experiências espirituais mais positivas, a conhecer pessoas com um nível de espiritualidade mais avançado, a participar de grupos, de retiros e ter contato com pessoas que estavam buscando cada vez mais a espiritualidade. Então é comum que você, quando está procurando experiências espirituais, se encontre com pessoas que têm dietas mais refinadas. E aí eu fui conhecendo muitas pessoas, né, na minha jornada espiritual, e as pessoas que eu lembro de ter contato, assim, as pessoas que mais me impactaram foram pessoas que tinham dietas muito leves. Conheci algumas pessoas que faziam jejuns muito longos, né? Conheci pessoas que viviam só de alimentos crus, e de longe são as pessoas que eu conheço que têm a vibração mais elevada. Então eu, na minha experiência prática, pude perceber que pessoas que vivem de alimentos crus, que não comem alimentos cozidos, em geral, têm uma frequência mais alta. São pessoas que são muito mais pacíficas, são mais serenas, têm um senso de paz interior, de contentamento, de compaixão, de felicidade, de sutileza. São pessoas que são muito agradáveis da gente estar perto. E tendo contato com essas pessoas, eu me inspirei muito. Sendo que em uma boa parte da minha experiência com jejuns, eu fiquei vivendo nessas dietas mais extremistas, digamos, radicais, que na verdade são naturais. Depois que o meu filho nasceu, quando eu fiz o meu jejum mais longo, foram 30 dias sem consumir alimentos sólidos, eu fiquei mais ou menos durante 3 meses comendo só frutas e durante uns 6 meses comendo frutas e outros alimentos crus. E foi a época da minha vida que eu considero que a minha frequência ficou mais alta. Assim, constantemente. Era uma frequência alta que não oscilava muito. Hoje em dia, por exemplo, a minha dieta é mais ou menos 80% de alimentos crus. Mas de vez em quando eu como alguns alimentos cozidos. E eu compenso isso fazendo jejuns regularmente e, de preferência, jejuns longos com bastante frequência. Esse ano, inclusive, eu fiz mais de 80 dias de jejum, já contei num vídeo aqui no canal. Vou deixar um card aí para você assistir, se você quiser saber. Enfim, essas experiências de
estar praticando o jejum, me ajudaram a ter uma dieta cada vez mais sutil e conhecer o meu corpo. Então, hoje em dia, quando eu como um alimento que não é adequado para mim, eu sinto na hora. Principalmente quando eu venho de uma sequência de jejuns. Então, quando a gente faz jejum, a gente vai se limpando, a gente reconhece o que faz bem e o que não faz. Então, eu gosto de alguns alimentos que não são muito bons para o corpo. Então, de vez em quando, por exemplo, se eu estou afim de comer um pastel assado na air fryer, por exemplo, se eu comer um pastel daquele, eu como um pastel, eu já sinto na hora, um pedacinho eu já sinto que me faz mal. E às vezes eu como por aquela satisfação emocional. Eu gosto de comer pipoca, por exemplo, que é um alimento que me traz uma satisfação emocional, me volta na infância. Meus filhos adoram comer pipoca. De vez em quando eu como uma pipoca com eles e eu sinto que não é um alimento adequado para o meu corpo. Mas mesmo assim, quando eu consumo esse alimento, eu tenho consciência. E isso me ajuda a continuar evoluindo espiritualmente. Então, na minha opinião, existe um impacto direto dos alimentos na nossa evolução espiritual. Existe uma escadinha assim que eu observei ao longo dos anos e que eu acredito que é assim para todos os seres humanos. Algumas pessoas vão achar que sim, outras pessoas vão achar que não, mas na lógica que eu construí, eu acredito que quem não consegue ver essa evolução da sutileza dos alimentos é porque não tem o corpo limpo. A maioria das pessoas que não concorda, por exemplo, que uma dieta de frutas e verduras é mais sutil ou mais elevada espiritualmente e em termos de vibração do que uma dieta carnívora, por exemplo, é porque nunca fez jejuns longos para purificar o seu corpo e poder ter a experiência na prática. Porque aqui eu não estou falando de uma questão mental ou intelectual, de argumentos, que o carboidrato, a vitamina B12, sei lá, o ferro, isso. Não estou falando disso, eu estou falando de experiências em termos conscienciais, experiências de natureza espiritual, que não pode ser medida pela ciência, que só pode ser comprovadas pela prática. Então essas experiências são muito mais profundas e levam a uma compreensão. Tendo em vista tudo isso, uma das aulas magnas, uma masterclass da nossa comunidade Detox 5D, a gente explica exatamente a evolução, o grau de cada dieta e como que ela impacta no nosso dia a dia. E no protocolo Detox 5D existe um planejamento para você poder avançar passo a passo numa transição alimentar, né? Ir mudando aos pouquinhos nessa escala e subindo até você ver em qual ponto dessa escala você se sente melhor. Qual ponto você se sente mais feliz, mais produtivo e que você consegue conciliar a sua evolução espiritual com as suas ambições, com o seu propósito no mundo material. Então, atingir esse equilíbrio é o nosso grande objetivo. E aí, o que você achou? Me conta aqui nos comentários o que você acha desse assunto e eu quero aproveitar essa oportunidade para te convidar para vir fazer parte da nossa tribo, Detox 5D. A nossa comunidade, onde a gente discute esse e outros assuntos, onde você vai ter um contato mais direto comigo e com outras pessoas que praticam jejuns, praticam uma alimentação consciente e outras técnicas e práticas de purificação espiritual que ajudam a gente a subir nossa frequência e viver o céu aqui na Terra. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, que a paz seja convosco.